cantora Carol Santos, que vai estar louvando o Senhor nessa noite, juntamente com essa equipe maravilhosa aqui, sob o comando do Espírito Santo, na vida do irmão Solazan, da irmã Sulamita, dos demais aqui, guitarrista abençoado, baixista santo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Dá uma viradinha para o irmão que está do teu lado e dá um sorriso bem bonito para ele. Aí fala, olha assim, tu é o irmão mais bonito que está do meu lado. Mas é para falar com alegria. Ô irmão, tu é o irmão mais bonito que está do meu lado. É muito bom estar aqui na casa do Senhor, amém? Queria agradecer ao Senhor, meu Deus, primeiramente por esta oportunidade, ao pastor, aos líderes que aqui me concederam a oportunidade de estar. Que o Espírito Santo do Senhor possa tocar em cada coração, que nós possamos adorar em espírito e em verdade, e que o Senhor Jesus querido possa operar milagres, possa transformar, renovar, batizar, curar. Amém? Vamos adorar ao Senhor nessa noite? Adoramos a Ti, Espírito Santo, por quem Tu és. Por quem Tu és, Espírito Santo, nós Te desejamos. Oh. Me aproximei, permaneci, o Teu olhar me consumiu. Eu sou todo Teu, me aproximei, permaneci, o Teu olhar me consumiu. Eu sou todo Teu, um fogo em Teus olhos, fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Me aproximei, permaneci, o Teu olhar me consumiu. E eu sou todo Teu, me aproximei, permaneci, o Teu olhar me consumiu. E eu sou todo Teu, fogo em Teus olhos. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Um fogo em Teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Queimou, queimou todos os ídolos. Nada mais eu quero, nada mais eu quero, fora o Teu olhar, fora o Teu olhar, Senhor. Nós Te desejamos, Espírito Santo. Nós declaramos toda a honra e toda a adoração a Ti.
pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Adore ao Senhor, levanta-se com as mãos. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Adore ao Senhor. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar e pode vir o fogo em meus olhos. O que fez? Eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Um fogo em teus olhos. O fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros. Queimou. Oh, nós te adoramos. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E pode vir. Vem queimar, Espírito Santo. Vem queimar, Espírito Santo. Nós te adoramos, Emmanuel. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai, ela não vai, não vai, não vai. E nos tornamos. Abra a tua boca e adore ao Senhor nessa noite. Ele precisa só de um pouquinho. Oh, aleluia. Tu és santo, Espírito Santo. Tu és santo, Espírito Santo. Vem sobre nós. 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 Emanamarabanara, cantanaba, cantaraba, xelecanta. Emanamarebaraias. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Só quem ainda tem lenha. 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 Lenha para queimar. Só quem quer mais de Jesus nessa noite vai levantar a tua boca e vai falar mais uma vez assim, ó. Eu ainda tenho fome. Abra a tua boca. Fala assim, Jesus, eu tenho fome. Eu tenho sede. Pode vir queimar. Queima, queima, queima em mim, vem. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. E pode vir queimar, pode vir queimar. Eu ainda tenho fome, 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 fome de ti, Jesus. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. E Espírito
Só aquele que quer ser cheio de Jesus vai. Que desce como fogo. Jesus, eu quero azeite na minha botija. Pode descer. Vem, Espírito Santo. E enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito, Jesus, e ali adorarei ao Deus do meu amor. O que vocês vão fazer? Vai. Pensa como está Jesus lá em cima vendo vocês falarem. Que me compreender sem nenhuma e Espírito, que desce como fogo, vem Jesus, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, e Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu sinto a graça do Senhor neste lugar. Oh Jesus, aleluia. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. O Espírito Santo do Senhor está pairando sobre este lugar. Oh Jesus. A Bíblia fala que em Jeremias 20, do capítulo 7 ao versículo 9, Jeremias começa a questionar, começa a falar, e em um ponto ele fala assim, ó Senhor, quando eu penso em desistir, quando eu penso em parar, algo dentro de mim arde, algo dentro de mim queima. Sabe por quê? Porque escolhido não tem escolha. Deus separa, Deus separou. Deus falou, Ele falou, está falado. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai falar. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Porque Deus é aquele que cumpre, Deus é aquele que faz. Houve um tempo na minha vida em que eu olhei para tudo e falei, Senhor, eu não quero isso daqui mais. Houve um momento em que eu olhei para o céu e falei, Pai, não dá. Mas aí Deus pega e fala assim, dá, porque quem te sustenta sou eu. Quem faz sou eu. Houve momentos na minha vida em que eu me senti muito pequena. Mas Deus pega pessoas improváveis só para mostrar para todo mundo quem Ele é. E se existe algum improvável aqui nessa noite que se sente pequeno, que olha para si e fala, eu não tenho capacidade, eu não tenho capacidade de fazer o que o Senhor está me pedindo para fazer. Se tem alguém aqui nesse momento, eu te digo nessa noite, você tem sim, porque quem te escolheu foi Deus. Você tem sim, porque quem te capacitou foi Ele. Existem jovens lá fora perecendo, sabe por quê? Porque não tem ninguém para falar do amor dele. Porque tu está escondido dentro do teu quarto com medo de fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Então nessa noite eu repreendo e vai cair por terra todo espírito que tem te impedido. Deus te deu ousadia para fazer aquilo que Ele te deu.
Deus te deu ousadia para fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Ele te deu autoridade contra os principados e demônios, sobre tudo aquilo, contra toda a potestade. Então nessa noite, tome posse da autoridade do Espírito Santo sobre a tua vida. Tome posse sobre aquilo que o Espírito Santo tem para fazer sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua vida. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem Jesus, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Adora, igreja. Vem como em Pentecostes e enche-me. Eu navegarei. Oh, Espírito, nós te desejamos, Pai. Nós te desejamos neste lugar. Te entrego. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim te importas comigo, e mesmo assim moras em mim, Espírito Santo, tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? E tu és santo, tu és santo. Procuro palavras para te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que oras por mim com gemidos inexprimíveis. Em todos os momentos vem me convencer que sou dependente
não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo, não te afastes de mim, não te retires de mim, Espírito Santo, Espírito Santo, tu és santo, tu és santo. Que outra palavra se faz necessária para te descrever? E tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo, tu és santo, tu és. Se faz necessária, nós te adoramos, Deus. E tu és santo, tu és santo. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Assim como você está, coloca a mão no teu coração nessa noite. Diga ao Senhor: Pai, não, peraí, mas fala com toda a fé que você tem, com toda a voz que você tem. Diga: Pai, estou aqui nesta noite para te entregar tudo que tenho. Tudo que tenho hoje é o meu coração para ti. Feche os teus olhos e vamos adorar ao Senhor. Nós te adoramos, Deus. Tudo que queremos nessa noite é entregar tudo aquilo que temos a ti, Pai. Tudo é perda se eu não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde. Do que adianta eu juntar? Abre a tua boca.
adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor, e só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for, se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor, só tua presença é o que me basta, eu te levarei por onde eu for, eu te levarei comigo, Jesus, sem tua presença eu não sou nada, eu não, sem tua presença nós não somos nada, Pai. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Diga a Ele, vai. Vai, diga pra Ele. Ele tá aqui te escutando, vai. Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. E quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta, e eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, e nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Aleluia, aleluia, aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Nós te adoramos, Espírito Santo. Deus, nós te desejamos aqui.
Obrigada pelas maravilhas que tu tens feito. Obrigada, Senhor, porque até aqui tem nos sustentado. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo. Vamos finalizar bem bonitinho. Vamos declarar: Jesus, tua presença me basta. Porque sem ti eu nada sou. Somos pequenos, mas em ti, Pai, podemos tudo. Dependemos da sua graça, do seu amor, da sua presença, Pai. Então nessa noite vamos declarar: tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Aplauda o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, né, irmãos? Que presença maravilhosa e poderosa do Espírito Santo em nosso meio nessa noite. Coloca para mim Deuteronômio, capítulo 16, o versículo 17. Aleluia. Glória a Deus. Vamos falar de oferta nessa noite. Amém? Aproveitando que você está com o seu coração alegre pelo Senhor. Amém? Deuteronômio, capítulo 16, o versículo 17. Glória a Deus. Almeida Revista Atualizada, né? Cada um ofereça na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor Deus lhe houver concedido. Aleluia. Eu vou repetir de novo esse texto e você repita comigo aí. Cada um ofereça na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Amém? Tudo o que nós temos vem do Senhor. Quantos creem nisso? O ar que nós respiramos, os passos que nós damos, em tudo nós dependemos do Senhor Jesus. Então, a bênção é segundo o Senhor houver concedido a você. Os nossos bens, a nossa renda, aquilo que o Senhor nos concede, nós devemos partilhar. E esse é o momento em que você tem a oportunidade de ofertar neste lugar. Louvado seja Deus. Nós precisamos abençoar a vida desses irmãos que estão aqui nessa noite conosco, louvando e adorando ao Senhor. Nós sabemos que esse não é um trabalho fácil. Eu também sou músico, eu sei que não é um trabalho fácil, embora eles façam por amor, com o coração aberto, porque têm um chamado, são adoradores do Senhor, não é? Mas a palavra do Senhor diz que nós não devemos amordaçar a boca do boi enquanto ele debulha o trigo, não é verdade? Louvado seja o Senhor. Então, nesse momento, você tem a oportunidade de ofertar. Amém? E vamos louvar o Senhor com mais um louvor nessa noite, como nós fazemos sempre, não é? Para que você possa, os irmãos vão colocar aqui o QR Code e alguém vai distribuir os envelopes ali, o irmão Roberto já está preparado ali, tá? Para que você possa abençoar esse lugar nesta noite. Louvado seja o Senhor. Então, se você quiser ficar sentado, fique sentado. Se quiser ficar de pé, fique de pé, fique à vontade. Aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor, amém?
O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejumar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Escute, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejumar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Em Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. E Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libere a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora.
Amém, Jesus. Aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Fique de pé, nós vamos orar por você que ofertou nesse lugar, abençoando a sua vida, para que o Senhor abençoe você cada vez mais, para que você possa ser cada vez mais generoso com a obra de Deus. Amém? Coloque a sua mão assim, nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nesse momento. Eu, como ministro do Senhor, ó Pai, como teu filho, eu ministro a bênção nesta noite sobre a vida dos teus filhos, aqueles que têm o coração aberto para abençoar a tua obra, aquele que tem o coração aberto para ser generoso, ó Pai, com aquilo que o Senhor coloca nas mãos deles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, derrama uma bênção sem medida sobre a vida deles, ó Pai, para a glória do teu nome. Amém? Você recebeu aí? Louvado seja o Senhor. Quero chamar o pastor Orivaldo, nosso pastor, que vai estar ministrando a palavra aos nossos corações. Amém? Aleluia. Graças a Deus, irmãos. Aleluia. Que bênção, né? Bom ver vocês aqui. Sou grato ao Senhor pela vida do pastor João e dos irmãos que têm contribuído para esse evento, né? Louvo a Deus pela vida da cantora Carol Santos. Deus abençoe, tá? E os irmãos que vieram junto. Solazan, que está sempre somando conosco aí, né? Deus abençoe. Solazan, esposa, os irmãos que vieram. E dá um bem-vindo aos nossos visitantes nessa noite. Aleluia. Nós temos o irmão ali, amigo do irmão Everton. Acho que é a primeira vez que está vindo hoje, né? A esposa mais o filho já estão vindo aí há alguns dias. Mas o nosso querido é a primeira vez que está vindo aqui, né? Nossos irmãos, amigos ali, mais uma vez estão conosco também, uma alegria para nós ter vocês. A mãe da irmã Valéria, estou muito feliz que a senhora está vindo com a gente, né? Muito bem. São bem-vindos, irmãos? Bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou trazer uma palavra aqui ao coração dos irmãos e peço a vocês que não vamos demorar na palavra, mas fique tranquilo, nosso jantar está sendo produzido ali. De terminar aqui, você vai ter um jantar delicioso ali, 0800 para todos nós, né? Só para estarmos juntos ali, jantando juntos e tendo um momento de comunhão, né? Então, fique tranquilo, você vai alimentar espiritualmente e daqui a pouquinho, materialmente também, tá bom? Glória a Deus. Irmãos, qual é o tema desse evento? Aleluia. Estou vendo a Joyce ali também, né, Joyce? Está firme aí, glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, o nosso tema é identidade e propósito. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. E é um tema extraordinário. O Senhor falou muito comigo, estudando essa palavra, e creio que vai falar com você essa noite também. Aleluia. Eu creio que você, durante o louvor, já criou no seu coração esse ambiente de espiritualidade, esse ambiente de abertura do coração para receber a palavra de Deus. Seu espírito está ativo na presença do Senhor, né? Então, você está pronto para receber a palavra de Deus. Vamos ler um texto bíblico para a gente iniciar? Mateus capítulo 4, versículo 18. Mateus 4 e 18. Aleluia. Eu gosto muito de ouvir a igreja ler. Então vamos no 3, 1, 2, 3. O 19. Glória a Deus. Muda para mim para a versão NVI, fazendo favor, para nós lermos o 19 aqui. Eu gosto mais da NVI para a gente ler esse texto aqui. Aleluia. Versão. Isso. Olha aí. Então Jesus lhe disse: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Glória a Deus. Então, irmãos,
Identidade e propósito. A identidade, ela vem antes do propósito. E Jesus, ele tinha um propósito na vida desses homens aqui. Aqui falou de 2 dos discípulos. Estavam aqui Pedro e André, 2 irmãos. E eles estavam pescando porque era o ofício deles. Eles eram pescadores. Estavam lá no mar da Galileia pescando, né? E Jesus, então vendo eles, chamou eles. E no chamado deles, nós temos aqui algo interessante para nós. É o que Jesus disse aqui: sigam-me e eu os farei. Aleluia. Esse eu os farei, o que Jesus estava fazendo aqui? Jesus estava gerando neles uma identidade. Para quê? Para exercer o propósito. Qual era o propósito deles? Ganhar almas, ser ganhadores de homens. Mas primeiro Jesus tinha que trabalhar neles a identidade. Sigam-me e eu os farei. Então, você encontra a sua identidade, ou ela é gerada em você, quando você começa a seguir Jesus. E Ele vai fazer na sua vida, Ele vai gerar em sua vida essa identidade. Aleluia. Então, irmãos, eu vi uma irmã falar um negócio interessante, testemunhando. Essa irmã, ela já tinha em torno aí de uns 40 anos de idade, e ela ainda usava a identidade de adolescente. A identidade dela, a foto dela quando ela tinha 17 anos, mas ela já tinha 40. E ela usava aquela identidade, ela tem até vergonha. Poderia mostrar a identidade, já mostrava do lado contrário para as pessoas não ver a foto, porque a pessoa olhava assim e falava: não é você. Tinha 17 anos, agora tinha 40. E aí a filha dela chegou à idade de fazer documentação, ela aproveitou esse negócio: nós vamos trocar a identidade da gente também para atualizar o documento. E aí foi lá e fez. E quando ela pegou a identidade nova, que entrou no carro, colocou no colo, que ela olhou para aquela identidade nova, com a foto dela atualizada, aí o Espírito Santo falou com ela. Disse: olha, aquela identidade sua já não te representava mais. Aleluia. O que eu quero falar com isso nessa noite? Tem muitos filhos de Deus vivendo uma identidade errada, a qual não te representa naquilo que você é diante do Senhor. Aleluia. Então vamos lá, irmãos. O Senhor quer criar em nós essa identidade que nos representa da forma que nós somos hoje. E você é o que hoje? Aleluia, que nós temos ensinado aqui continuamente. Glória a Deus. Então, você precisa assumir a sua real identidade. E você vai aprender aqui nessa noite qual é a sua real identidade. Por quê? Porque você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Você creu em Cristo Jesus. Expliquei para os meninos que estão fazendo o curso para batizar hoje pela manhã, expliquei para eles a questão do novo nascimento. Então, quando você nasce de novo em Cristo, você recebe uma nova identidade. E essa nova identidade vai agora levar você a cumprir o seu propósito. Todos nós temos um propósito diante do Senhor. Só que muita gente não sabe qual é o propósito. E muita gente nem sabe qual é a identidade. Mas você vai aprender nessa noite a identificar essas coisas e ser preparado pelo Senhor para cumprir o seu real propósito diante dele. Quem pode dizer amém? Aleluia. Olha só uma situação, irmãos. Coloca para nós Lucas 13, versículo 6. Lucas 13 e 6. Olha aí. Então, contou essa parábola. Um homem tinha uma figueira. Ele tinha o quê? Plantada na sua vinha. Aonde? Na sua vinha. Vocês perceberam algo estranho aqui? Nessa leitura? Ele tinha uma figueira que estava plantada em uma videira, em uma vinha. Ou seja, a plantação era de uvas, pés de uvas. Mas lá no meio tinha uma figueira. Sabe? Uma figueira produz o quê? Figos. Mas ela estava plantada no meio de uma plantação de uvas, de uma vinha. E o que aconteceu aqui? O dono daquela vinha foi lá procurar fruto. Avança o texto, coloca o 7 para nós. Por isso disse ao que cuidava da vinha:
já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte, por que deixá-la ocupar a terra? Ou seja, aquela figueira não estava produzindo frutos. Isso aqui, irmão, é uma linguagem espiritual. Essa figueira pode ser eu e você. O dono da vinha é Cristo. A vinha é o reino de Deus, certo? E eu e você podemos ser essa figueira, sabe? Só que a figueira, eu penso que ela olhava para si e pensava, poxa, eu sou uma aberração. Porque para todo lado que ela olhava só havia pé de uva. E só ela era diferente. Só ela era figueira. Todo mundo produzindo uva. E ela não podia produzir uva. Por quê? Ela não era um pé de uva. Ela era um pé de figos. Entende? E aí ela não produzia. Aí o Senhor veio e disse, 3 anos que eu venho procurar fruta e não tem. Corta ela, joga fora, está ocupando a terra inutilmente. Irmãos, isso é muito sério. Quem não cumpre o propósito está ocupando o lugar inutilmente. E corre o risco de ser arrancado do lugar para outro ser colocado ali para cumprir o propósito. Sabe? Isso é muito sério. Então Deus precisa que nós abrimos a nossa mente, o nosso entendimento e entendamos o nosso propósito. Aleluia. Mas avança para o 8, coloca o 8, vamos a algo interessante. O homem respondeu, quem é esse homem aqui, irmãos, na realidade nossa? Esse homem aqui é o Espírito Santo de Deus, porque é Ele que toma de conta da vinha do Senhor. Aleluia. Então o homem respondeu, deixa por mais 1 ano, eu cavarei ao redor dela e adubarei. Avança para o 9. Talvez dê fruto no futuro. No contrário, a gente corta. Entende? Então, o Espírito Santo, ele, nessa alegoria de nós sermos uma figueira, ele providencia os nutrientes necessários, as condições necessárias para nós produzirmos, para nós cumprirmos o nosso propósito. Jamais ele quer que nenhum seja cortado, nenhum seja removido. Isso aqui, irmão, nós não estamos falando de salvação, não pense isso, tá? É de propósito, de frutificação. Então, se o Senhor quer realizar uma obra e escolheu o pastor João, só que o pastor João é descuidado, displicente, negligenciou o chamado. Então, Deus precisa tirar ele dali e colocar outro que vai. É disso que está falando. Entende? De cumprir o propósito. Então, é bom quando nós respondemos positivamente ao nosso chamado. Aleluia. Você viu a cantora testemunhando aqui essa noite. Teve momentos que ela pensou, Senhor, isso não é para mim, vou parar. Mas aí o Senhor da vinha foi lá e colocou o adubo necessário ali no pé da planta e disse, não, eu vou te suprir, você vai produzir para a glória de Deus. Aleluia. É isso que o Senhor faz conosco. Ele quer usar cada um de nós aqui, não é? Aleluia. Então, o Senhor tem paciência, Ele providencia alguém para vir nos ajudar, nos animar, fala com a gente de tantas maneiras que você às vezes nem imagina as formas que Deus usa para falar com você, para te fortalecer, para mostrar para você que você não está sozinho e nem abandonado, você não é um filho sem pai nesse mundo. Aleluia. Passa as dificuldades, passa, sabe? Mas o Senhor está com todos aqueles a quem Ele chamou. Se Ele chamou, Ele garante o chamado. Se Ele escolheu, Ele garante toda a providência necessária para que você cumpra o seu propósito. Aleluia. O problema está na identidade, que muita gente tem dificuldade com isso. E estava lá o pé de figueira, no meio daquele tanto de pé de uva. Mas, o que é que o Senhor quer nos ensinar com isso? Disse, olha, você até pode ser diferente de A ou de B, mas se você é diferente, é porque o Senhor te criou dessa maneira para glorificar o nome dEle, então frutifique da maneira que Deus te criou e onde Ele te plantou. Aleluia. O importante é frutificar para a glória de Deus. Então o seu propósito não pode depender de A ou de B. Já viu pessoas que andam frustradas, decepcionadas por causa dos outros? Tem gente que não frutifica na obra de Deus, porque sempre está olhando para fulano ou Betrano, carente de aprovação de fulano ou de Betrano e tal, decepcionado com A ou com B, e nunca frutifica, irmãos.
Não vai para frente, porque escutou, alguém falou isso, falou aquilo. Então você não pode depender de ninguém para cumprir o seu propósito. Olhe apenas para Jesus. Vá e produza para a honra e glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, qual é a nossa real identidade? Né? Qual é? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Põe para nós, fazendo favor. Aleluia. Gênesis 1 e 26. Olha aí, irmãos. Então Deus disse: façamos o homem, ou os seres humanos, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então essa é a sua real identidade. Você é imagem e semelhança do Senhor. Glória a Deus. Quando a gente fala que você é filho, a gente está dizendo justamente isso aqui, que você é imagem e semelhança do Senhor. Todo filho tem o DNA do pai, sim ou não? Sim, né? Tem deles que nem precisa fazer DNA, irmão, porque a cara do pai está estampada no rosto do filho, né? Olha, está lá o nariz, a boca, o olho, igualzinho do pai. Fazer DNA para quê? Né? Então, nós com o nosso pai, também acontece da mesma maneira. Nós somos semelhantes, irmãos, ao nosso Senhor. A nossa identidade é essa, imagem e semelhança do Senhor. E qual era o propósito? Conforme a nossa semelhança, dominem eles sobre... Aí vai falar um bocado de coisa. Então o propósito era exercer domínio, governo. Então quando ele entendeu a sua identidade, ele pôde realizar o propósito, exercer domínio, exercer governo. Glória a Deus, né? Então quando você entende isso, quando você amadurece a sua mente a respeito da sua identidade, aí você ativa o seu propósito. Abra a sua boca e confesse sua identidade e ative o seu propósito em nome de Jesus. Aleluia. Diga: eu sou imagem e semelhança do meu Pai. Confesse isso. Fale isso, abra a boca e fale. Aleluia. Isso vai ativar o seu propósito diante do Senhor. Isso vai gerar o entendimento dentro de você quando você abre a boca e fala. Aleluia. Glória a Deus. Então, você precisa ter domínio. Não ser vencido, sabe? Mas é você que vence. E não as coisas, não as circunstâncias. É você que domina sobre elas. E não ser vítima das situações. Muitas vezes nós nos colocamos em posição de vítima porque nós condescendemos com uma falta de entendimento. Aí nós nos cedemos às situações. Mas quando você entende quem você é, a sua real identidade, e você se levanta e assume a sua postura de filho de Deus e comanda as situações exercendo domínio, as coisas mudam. Aleluia. Já viu pessoas que são escravas de um espírito de dívidas recorrentes? Levanta a mão não, em nome de Jesus. Fica com a mão baixada. Tá bom? Então, a pessoa luta, mas sempre está no vermelho. Sempre está escravo de dívidas recorrentes. Né? Acaba de pagar uma dívida, já tem outra. Acaba aquela, já tem outra. Aí acontece o contrário. Na vida, o normal na minha e na sua vida, que é filho de Deus, é ter graça sobre graça. Uma onda de bênção, aí já vem outra onda de bênção. Tanta bênção que você nem consegue contabilizar. Tanta providência que chega na sua vida. Mas quem não vive isso, irmão, essa onda é de dívidas. E você não tem paz, não tem sossego, porque o dinheiro não dá e é aquela coisa terrível. Mas quando você entender a sua real identidade, o seu propósito, essas ondas recorrentes de dívidas e perturbações vão ser quebradas em nome de Jesus. Aleluia. Você precisa abraçar essa palavra essa noite, porque essa palavra é poderosa na sua vida, para mudar a sua realidade e destravar o seu propósito na presença de Deus. Diga: Espírito Santo, destrava o meu propósito diante do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então, assume essa postura, essa posição que é sua, né? Aleluia. Então, identidade clarifica o propósito.
Qual a diferença entre identidade e propósito e como fazer para descobrir qual é a sua real identidade? Qual a diferença entre identidade e propósito? Como fazer para descobrir? Quando você encontra uma árvore, você está andando ali em algum lugar no interior ou mesmo aqui na cidade, aí você encontra uma árvore e você às vezes não consegue identificar, olhando para ela, para saber o que é. E eu já fiz isso muitas vezes, e muitas pessoas também têm esse costume. Como é que faz? Vai lá, pega uma folhinha dela, dá uma amassada na folha e vê no nariz e cheira. Ah, é um pé de manga. Identificou, né? Aí vai lá, não, é um pé de caju. Entende? Você identificou pelo cheiro. Alguns não conseguem fazer isso, não sabe, pode cheirar o que for, não vai saber o que é, né? Mas principalmente quem já teve contato com a roça, consegue fazer isso com facilidade, né? Identificou. Aí, quando você vai lá e identificou que é um pé de manga, por exemplo, aí você já sabe que o propósito, aquele pé de manga, o propósito dele é dar mangas. Não tem outro propósito para aquele pé de manga, é dar manga, entende? Então, irmãos, cada árvore tem um propósito, mas a identidade dela se descobre quando você sente o cheiro da folha, né? E o diabo, ele é especialista em identificar o cheiro das pessoas. Usei isso aqui para te trazer para essa ilustração, né? O diabo, ele é especialista em sair cheirando as pessoas e identificar qual é o propósito delas. Por isso, irmãos, tem um texto na Bíblia que eu acho muito interessante. Coloca para mim, 2 Coríntios 2,14. Aleluia. Aí você vai entender que a gente também tem cheiro. Está na Bíblia. Glória a Deus. 2 Coríntios, olha aí. Vamos no 3, 1, 2, 3. O nosso intermédio faz o quê? Exala fragrância, como se é um perfume muito caro, um perfume francês. Avance para o 15. Olha aí. Porque para Deus somos aroma entre os que estão sendo salvos e entre os que estão perecendo. Olha, irmãos, nós somos aromas de Cristo. Então, quando o inimigo chega e cheira você, o que ele vai identificar? Esse aqui eu não posso tocar nele, né? Esse aqui já pertence ao outro reino. Com esse aqui eu não posso fazer nada, porque identificou quem você é e qual é o seu propósito. Olha, avança mais o 16. Quanto que é interessante. Para estes, somos cheiro de morte. Para quem? Para aquelas pessoas que estão perecendo. Para aqueles, fragrância de vida. Para quem? Para aqueles que estão sendo salvos. Sabe o que é isso, irmão? Quando você encontra, você que é salvo, e encontra um outro salvo, o que acontece? Você se identifica, você se alegra, é povo do meu povo, é família, é cheiro do meu cheiro, a gente está dentro do mesmo pacote, entende? É isso. Agora, para aquelas pessoas que estão lá no mundo perecendo, quando olha para nós, aí o que eles vão entender? Eles vão entender que estão condenados. Sabe por quê? Porque existe um caminho excelente e eles não estão trilhando esse caminho. Aleluia. Então, vamos mais aqui. Aí quando o inimigo faz isso, quando ele chega em você, sente o seu cheiro, entende o seu propósito, aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar bloquear o seu propósito. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. É o trabalho do diabo, irmão. Vai tentar bloquear você, não é? E usa muitas formas que muitos irmãos não têm discernimento para entender que é o diabo trabalhando. Porque vai usar pessoas, vai usar situações, vai usar escassez financeira, né? Vai causar uma situação de humilhação para você se travar, para você deixar de realizar o seu propósito. Tentar bloquear você. É isso que ele vai fazer, né? A intenção dele sempre é essa. Mas em nome de Jesus hoje, propósitos são desbloqueados para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia.
Então o propósito de uma árvore é dar fruto, e cada fruto traz o quê? Uma semente dentro. E essa semente vai gerar o quê? Multiplicação. O propósito é esse, o propósito final de Deus é esse, multiplicação. Aleluia. Sabe, irmãos? Então, quando você observa, tem árvore que vira lenha, sim ou não? Tem árvore que vira lenha. Tem árvore que produz uma vez, alguém vai lá e corta ela, por quê? Porque é o fruto ruim. Mas tem outras árvores que vivem 200 anos, produzindo sombra e muitos frutos todo ano. Aleluia. O exemplo que a gente tem é esse pé de manga, bem aqui na frente da igreja. Está lá cheio de fruto, todo ano. Ele está ali produzindo sombra. Os irmãos colocam os carros lá de baixo, né, na sombra. Não pode colocar agora, porque os meninos tacam pedra nas mangas, vai danificar o carro, né? Mas, então tem árvore que é assim. E isso representa o quê? Representa eu e você, representa as pessoas, os servos de Deus, o povo de Deus. Tem deles que produzem muito, tem outros que produzem pouco, mas o propósito final do Senhor é que todos tenham uma multiplicação de frutificação abundante para a honra e glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Que você seja uma árvore frutífera para a glória de Deus. Aleluia. Então que o Senhor nos ajude, irmãos, e nos conserve a permanecermos tendo clareza da nossa identidade e do nosso propósito. Quando você alcança isso, você consegue servir ao Senhor com muita alegria, porque em um ambiente onde não há alegria, não há crescimento, não há frutificação, o propósito não avança, entende? Então precisa se cultivar um ambiente de alegria, de comunhão. Eu falei aquela questão aqui da figueira, no meio da plantação de uvas, talvez ela tivesse uma necessidade de comunhão, e não tinha uma espécie parecida com ela para ter comunhão, sabe? Mas no nosso meio, nós temos comunhão, nós temos muitos irmãos, e essa irmandade que nós temos como igreja, nós precisamos nos apoiar uns aos outros, porque às vezes o propósito do irmão depende do meu propósito para ele frutificar. Entende? O Senhor nos faz ser dependentes uns dos outros, como família, como alguém que está caminhando junto. Então eu não posso me colocar em uma posição de bloquear o propósito do meu irmão. O apóstolo Paulo falou disso quando ele disse, olha, irmãos, falando dos dons espirituais, ele disse, olha, todos nós somos um corpo. Quem é o cabeça desse corpo? Cristo Jesus, que é a nossa identidade, é Cristo. Nós estamos em Cristo. Sabe, tem muitas expressões no Novo Testamento que usa essa frase, nós estamos em Cristo Jesus. Aleluia, Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Mas no corpo existem muitos membros, e os membros não podem guerrear entre si. Por exemplo, o nariz não pode reclamar porque não é orelha. Eu não faço parte do corpo, eu não quero estar no corpo, porque eu queria ser orelha, mas já que eu não sou orelha, eu não sirvo para nada. Entende? Não, o nariz está aqui no seu exato lugar para exercer o seu propósito. A orelha não pode reclamar porque não é olho, porque cada um depende do outro. Porque se machuca o nariz, o olho sente, a orelha sente, todo mundo sente junto. Todo mundo sente as dores, entende? Então nós somos membros uns dos outros. E imagina, irmãos, a função dos meus pés é o quê? Me ajudar a andar. Só que para os meus pés cumprir o propósito depende dos meus olhos. Porque se meus olhos não identificar a pedra, o que vai acontecer? Vou arrebentar o meu pé nela. Quem falhou? O olho. Porque não cumpriu o propósito dele, como deveria cumprir. Entende? Aí danificou o pé. Então o pé depende do olho para exercer bem a sua função. Um jogador de futebol, o sucesso dele está onde? Está nos pés. Mas a eficácia dos pés dele depende de quê? Da visão, do discernimento da visão. Entende? Então, estou falando tudo isso aqui para você, para dizer que às vezes o propósito do irmão depende de você exercer bem o seu propósito. Glória a Deus.
Então seja canal de bênção na vida dos irmãos. Não deixe nenhum espírito de contenda, espírito de acusação, sabe? Espírito de divisão, aquele espírito de crítica. Não deixe tomar conta da sua vida não, em nome de Jesus. Permaneça de pé, abençoando. Nós estamos fazendo um jejum de 21 dias e o propósito é o quê? Aprendemos a usar as nossas palavras para transmitir graça aos irmãos, para abençoar os irmãos. Então o propósito da nossa boca, da nossa língua, tem 2 propósitos específicos. Qual é? Falar e comer, né? Ah, pastor, mas a boca também beija. É bom também, sabe? Mas se você não comer, não vai ter força para beijar e nem para falar, entende? Então, irmãos, nós precisamos usar as nossas palavras dentro do propósito de Deus para abençoar a vida dos nossos irmãos. Mas infelizmente tem alguns que são tomados de espírito de crítica, e isso é muito ruim. Eu não quero que isso aconteça no nosso meio, de forma nenhuma. Aleluia. Num evento como esse, irmãos, todo mundo deve se reunir, se unir para contribuir, para ajudar, sabe? Mas infelizmente alguns criticam, não ajudam. Precisa ficar calado, se não pode ajudar, fica calado, mas não criticar, isso é muito ruim, né? Mas que o Senhor nos ajude a nos levantar para abraçarmos a causa, unir uns aos outros e fazer tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que o Senhor nessa noite possa incendiar o seu coração, aquecer a sua alma, renovar a sua fé, a sua vida espiritual, e você entender que você tem um propósito muito precioso na presença de Deus, e que nada e nem ninguém vai impedir de você cumprir o seu propósito como servo do Senhor nessa terra. Glória a Deus. Você vai funcionar cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder do Senhor, para a honra e glória do nome de Jesus. Você já entendeu a sua identidade e o seu propósito. Então se levante e tome posse disso, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Aleluia. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar aqui a cantora novamente, os irmãos. Vamos cantar novamente aquele louvor. Eu navegarei no oceano do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Eu creio, irmãos, que o Senhor tem coisa tão preciosa para nós essa noite, nesse final de culto. Agora nós vamos fazer a confissão do jejum, todos nós juntos aqui, aleluia. Mas eu quero estar com você nesses 2 minutos, agora são 8h24, não é? Nós não vamos passar do horário, mas eu preciso orar com você nesse instante, porque eu creio que o Espírito Santo tem algo tão precioso para você nesse encerramento de festividade aqui, de conferência, aleluia. E às vezes você tem vontade de orar em línguas, receber o dom de línguas, sabe, mas você nunca conseguiu. Quem sabe é nesse exato momento que você vai ser cheio do Espírito Santo e você vai conseguir orar em línguas na presença do Senhor. Aleluia. Quem sabe nesse instante o Senhor vai te dar o dom da palavra de conhecimento, para você cumprir o seu propósito. Quem sabe nesse momento o Senhor vai tirar essa timidez tão grande que você tem, de falar do Evangelho, de compartilhar na célula, não é? O Senhor vai tirar de você toda a timidez, toda a dificuldade de falar, aleluia, e vai derramar uma unção tão preciosa sobre você. Eu sinto uma unção fresca vindo do céu sobre nós nesse momento. Aleluia. Quem tem essa fé, abre a boca para adorar e glorificar o Senhor nessa hora. Glória a Deus. Aleluia. Cante com o seu espírito agora. Glória a Deus. Aleluia. Eu navegarei. Adore ao Senhor nesse instante. No oceano do Espírito.
e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Adore ao Senhor, adore em nome de Jesus. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, Oh, receba em nome de Jesus. que desce como fogo, Aleluia. vem como em Pentecostes. Ele está Vem, vindo, Jesus, Ele está vindo sobre a sua vida agora. Ele e está vindo. enche-me de novo. Ei, baralabala, sim, baralabala. Espírito, Espírito, oh, que desce como fogo, Receba a presença do Senhor, seja cheio. vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei Mergulha, mergulha, no mergulha. oceano do Espírito, e ali adorarei sem Aleluia. nenhuma explicação. Oh, receba a presença, receba a unção. Seja cheio do Espírito de Deus. Adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Amém, Receba, receba, receba. vem como em Receba Pentecostes. Receba a presença, a glória do Senhor. E enche-me de novo. E Espírito, Espírito, que desce como fogo. Abra vem sua boca sobre para adorar. nós. Vem Abra sua como em boca para bendizer e glorificar o nome de Pentecostes. Jesus. Oh, aleluia! E enche-me de novo. E Espírito, Espírito, Eu libero o Espírito Santo. Eu libero a graça e a unção do Senhor. Eu libero sobre a igreja. Eu libero sobre cada filho, sobre cada filha nessa noite. Graça, poder, renovação, autoridade espiritual. e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Emanamase de cantaraia, emanarabada cantuídera, mana cantana base de Ore em cantaraias. Ore em línguas. Ore no Espírito. Ore em línguas. Ore no Espírito. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. O Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Ele vem, ele vem, ele vem. Espírito, Espírito.
enche-me de novo. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, te adoramos, Pai, por toda a provisão, por toda a graça e unção derramada sobre a nossa vida, nos dando força e graça e capacidade, Senhor, aleluia, para exercermos o nosso propósito, ó Pai. Ainda que o inferno se levante, a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerá contra a tua igreja, porque a tua unção é derramada sobre teus filhos, ó Pai, e nos dá a graça de caminharmos mais um pouco além, de avançarmos, ó Deus, e na tua força que é a nossa alegria, ó Deus, nós faremos proezas em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja renovado para viver uma vida de intensidade com o Senhor. Receba a graça para viver uma vida de intensidade na presença do Senhor. Aleluia, aleluia. Vença toda a tristeza, toda a angústia, todo espírito de depressão, de ansiedade. Vença nessa noite, porque o Senhor derrama autoridade para repreender tudo aquilo que o inimigo tem levantado contra a sua vida e a sua casa. Hoje você sai daqui vitorioso, mais do que vencedor em Cristo Jesus. Aleluia. Respire nessa noite o oxigênio celestial. Respire nessa noite, nesse ambiente de louvor e adoração. Enche os seus pulmões com esse fôlego do Espírito que é liberado sobre a sua vida essa noite. O Senhor sopra sobre você o vento renovador essa noite. Ele sopra sobre você, como soprou sobre os discípulos, disse: recebei o Espírito Santo. Como ele soprou no dia de Pentecostes, ouvir o som impetuoso e veemente, como o som que vinha e encheu toda aquela casa, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Encheu os discípulos de autoridade, que se levantaram e invadiram as ruas de Jerusalém, pregando o evangelho, curando os enfermos, expulsando os demônios. E todo mundo admirava-se de ver o que era aquilo. E eles abriam a boca e testemunhavam: é o Espírito de Jesus que está sobre a nossa vida e faz milagres e maravilhas. Aleluia! E essa mesma ousadia espiritual o Senhor derrama sobre a igreja hoje, derrama sobre a sua vida hoje, para você abrir a boca e testemunhar do Senhor, porque esse é parte do seu propósito. Aleluia. Que o Senhor lhe dê graça sobre graça essa noite. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer a nossa confissão do dia, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é o 7º dia, não é isso? Glória a Deus. O texto bíblico de hoje do propósito do jejum está em Marcos capítulo 11, versículo 22 a 24, que diz: Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e vê-lo-eis. Glória a Deus. Então observe que aqui está dizendo: tudo o que disseres será feito. Então use a sua boca, use a sua palavra para determinar a sua vitória. Aleluia. Sabe, tudo que você disser em fé será feito. Mas abra a sua boca e fale. Então vamos declarar a confissão dessa noite. Diga comigo: tenho fé em Deus,
declaro que toda montanha e todo obstáculo maligno na minha vida será removido no nome de Jesus. Fui criado para o impossível. Minha herança é ver as impossibilidades da vida se curvando diante do nome de Jesus, por meio da minha fé. Creio que o poder de Deus será visto em mim. Deus tem planos bons a meu respeito. Eu descanso na sua graça. Tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo é a minha herança. Não preciso lutar pelo que me foi dado gratuitamente. Aleluia. Diga comigo, eu sou grandemente abençoado. Eu sou profundamente amado. E eu sou altamente favorecido em Cristo Jesus. Aleluia. Aplauda, glorifique, exalte o nome do Senhor. O Senhor que te ama, o Senhor que te chamou, o Senhor que te escolheu. Aleluia. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Aleluia. Irmãos, assente só um minutinho. Vou só dar os avisos aqui para nós encerrarmos. Aleluia. Deus abençoe muito vocês que vieram aqui nessa noite. Todos que nos ajudaram, que contribuíram. Tá certo? O esforço que todos fizeram para que esse evento se realizasse, né? Contribuíram financeiramente, com tempo, correria. Os irmãos que estão lá na cozinha preparam o nosso jantar, fizeram ontem, estão fazendo hoje com muita alegria. São os irmãos muito preciosos, né? E Deus agrada disso, irmãos, dessa unidade, tá bom? Então, que Deus esteja cuidando de cada um dos irmãos, suprindo suas necessidades e animando e avivando vocês cada dia mais. Deus recompense muito a cantora Carol Santos, Solazan, a esposa, os músicos. Deus abençoe ricamente vocês, tá certo? E os irmãos que estão nos visitando, os que vieram pela primeira vez, essa casa é a casa de vocês. Amém, irmãos? Esses dias é interessante, tem uma irmã aqui no setor que ela quer gravar umas músicas para colocar no YouTube e mandou um recado perguntando se podia fazer aqui, né? E ela congrega com um pastor amigo nosso. Eu falei, fala para ela que aquela casa é dela, ela é filha do Senhor, é filha de Deus, né? Então a igreja é dela também como filha. Então é só entrar em contato com a gente, procura os irmãos, pastor João, ali as coisas direitinho, e a gente faz com maior alegria, não é? Então essa casa aqui é de cada um de vocês como filhos de Deus. Aleluia. E louva a Deus pela vida de todos vocês. Tá certo? Então, irmãos, amanhã nós estaremos aqui novamente. Amanhã nós estaremos às 19h30, porque nós ainda vamos amanhã lá na casa do Ney. Mas a Camila, nós somos 3 segundas-feiras, amanhã será a última segunda-feira das 3. Orando pelo Lucas, naquele propósito que nós já declaramos o Lucas curado em nome de Jesus, né? Nós abrimos a nossa boca, declaramos a cura, profetizamos e nós já vemos o Lucas curado para a glória do Senhor. Aleluia, né? Então nós vamos orar aqui até as 8h30 e aí nós vamos lá estar com eles um momento ali, orando com eles e ministrando a bênção sobre a vida daquela criança e também da sua casa e da sua família. Nos outros dias, nós vamos nos reunir às 8h da noite para facilitar para os irmãos que chegam do trabalho, tal. Então nós vamos ter reunião todos os dias até o dia 23, que dá os 21 dias do jejum que nós fizemos. Hoje é o 7º, ainda falta os 14 dias. 14? Irmão, vou falar para você, o pastor, vocês é bom demais de matemática. Vocês perceberam, né? Então, irmãos,
Nós vamos agora encerrar essa parte e nós vamos descer ali e vamos participar daquele delicioso jantar. Ninguém vai embora sem jantar, tá bom, irmãos? É só se for o jeito mesmo. Mas a minha alegria é ver todos vocês ali, a gente jantando juntos ali, para a glória do Senhor. Amém? Mais algum aviso? Só gratidão mesmo, né? Amém. Então, vamos colocar de pés e vamos fazer a oração final para nós encerrarmos aqui essa parte, né? Tudo certo lá, irmão Davi? Ah, então tá bom. Ele veio correndo aqui mais cedo e falou: pastor, lá embaixo vai atrasar um pouco, viu? E eu já orei, falei: Jesus, acelera o fogo lá, Jesus. Esquenta o fogo lá para não atrasar tanto, né? Mas pronto, funcionou, já tá prontinho, né? A gente está pronto. Glória a Deus. Aí eu vou chegar lá e vou fazer aquela oração que os irmãos sabem, né? A oração pelo jantar, pela comida. E vou ensinar para vocês a oração. Qual que é a oração? Oração de crente. Você vai chegar lá na panela, você vai colocar suas mãos e vai orar assim: Senhor, abençoa esse pão, aumenta a minha fome e diminui a multidão. Irmão, as pessoas aprendem fácil isso, viu? Vamos orar, agradecer a Deus. Pai Santo, queremos agradecer ao Senhor por essa noite ricamente abençoada, pela vida da igreja, pela vida dos irmãos, os irmãos que vieram, contribuíram conosco, Senhor. Continue abençoando, prosperando a vida desses irmãos, continue cuidando da vida de cada um, Senhor, nas suas casas, nas suas lutas, suas pelejas. Pai Santo, que seja uma semana de muitas bênçãos, de muitas portas abertas, ó Deus, de uma vida guardada e protegida pelo Senhor, que os irmãos possam realmente crescer nesse entendimento de identidade e propósito e frutificarem para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nos abençoe agora esse jantar que vamos estar ali, que seja um momento agradável de comunhão entre os irmãos, ó Deus, de os irmãos estarem animando uns aos outros ali, ó Deus, compartilhando momentos de alegria uns com os outros, abençoando uns aos outros com as suas palavras. Recebe a nossa gratidão essa noite, Pai, em nome de Jesus. Deus trabalha e a vitória de um. Amém, está terminado em nome de Jesus.